aberta a presente sessão, convidando o vereador Saulo para a leitura do versículo bíblico. Não, tá não. Tá aqui não. Bom dia a todos. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, verso 1. Vereador Murilo. Gostaria de pedir a assessoria. Os cartões. Ei, resolve isso aqui. Para pedir a ele. Doutor Evaldo aqui na mesa. Tá? Resolva. É o seguinte, isso aqui é um negócio repositório. Ele bota a família toda. É grande, viu? Não, ele tem direito aqui, esse é um retroativo de pensão. É o mais simples do mundo, vai querer. Queremos iniciar a presente sessão, que tem a finalidade de cumprir a propositura do vereador Alexandre do sindicato. Convidamos para a mesa a senhora Berenice Ferreira Ramos, diretora-geral do HU. Convidamos o doutor Evaldo Nóbrega, representando a Associação Médica de Campina Grande e a Academia Paraibana de Medicina. Pede uma aguinha para mim, Jair. Acaba tá. Convidamos o senhor Antônio Bernardo Dias, coordenador da infraestrutura do HU, representando o Sintep. Convidamos a senhora Maria Gilvanete Silva Fernandes, representando o Fórum em Defesa das Políticas Públicas de Saúde. Convidamos o senhor José Irelânio Ataíde, presidente da ADUF-CG. Passamos a palavra ao secretário para registro de presenças. Restamos à presença do senhor Fred Oliveira, assessor de imprensa da UFCG. Também do senhor Eduardo Brito, estudante da UFCG. Senhor Rafael Alves Gonçalves, diretor de formação política do DCE UFCG. Senhor Mauro Plácido Ribeiro, Sindesprev. Senhora Elza Maria do Nascimento, do Hospital Universitário. Senhor José Aparício Cabral, do Hospital Universitário. Senhora Maria do Socorro Sireno,
enfermeira do HU. Senhora Cleonice Nobre Trigueiro, também do HU. Senhores vereadores, a presente sessão tem a finalidade de cumprir que termina a propositura de autoria do vereador Alexandre, do sindicato, que é a realização de sessão especial para discutir a situação do Hospital Universitário, o HU, e sua adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Passo a palavra ao vereador Alexandre para justificar a sua propositura e saudar os presentes. Senhor presidente, senhor secretário, ilustríssima senhora diretora geral do HU, doutora Berenice Ferreira Ramos, saudar também na mesa o doutor Evaldo Nóbrega, amigo nosso, representando a Associação Médica de Campina Grande e a Academia Paraibana de Medicina, saudar também o senhor Antônio Bernardo Dias, coordenador da infraestrutura do HU, representando o Sintep, também saudar a senhora Maria Gilvonete Silva Fernandes, representando o Fórum em Defesa de Políticas Públicas da Saúde, também representando aqui, saudar também o senhor José Isolano Ataíde, representante da ADOFCG, saudar os colegas vereadores que estão aqui, também saudar aos funcionários do HU, a imprensa. Senhor presidente, minhas senhoras, meus senhores, a saúde pública é um dos mais graves problemas enfrentados por nossa nação. Na verdade, podemos dizer sem exagero que é o mais grave. Afinal, lida com a vida e a morte das pessoas. Nos últimos anos, houve avanços, no entanto, a realidade ainda é muito distante do mínimo ideal para garantir a todos, indistintamente, inclusive aos mais pobres, o acesso a um atendimento médico ágil, eficiente e humanizado. Diante dessa realidade, que não pode ser negada, qualquer discussão que envolva o funcionamento de unidades hospitalares amplia em um debate de interesse geral. Sendo assim, cumpre a esta casa, enquanto Casa do Povo, enquanto representante legítimo dos campinenses, trazer a este plenário um debate em torno do Hospital Universitário Alcides Carneiro. O HU é uma unidade de fundamental importância não apenas para Campina Grande, mas também para todo o Estado. Afinal, além de atender a população, sobretudo a faixa mais humilde da nossa gente, tem papel relevante na formação dos profissionais de saúde. Recentemente, fomos sacudidos por uma discussão sobre a adesão ou não do HU à Empresa Brasileira de Hospitais, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. No geral, a sociedade, e principalmente aquele que depende do HU, pouco compreende a respeito de tamanho impasse. Por isso, apresentamos requerimento nessa casa, solicitando o agendamento de sessão especial para tratar do tema. A finalidade do requerimento era permitir que o assunto, pela importância e interesse, pudesse ser tratado de forma esclarecedora e, além disso, entender se havia algum meio, direto ou indireto, de colaborarmos enquanto Poder Legislativo para um desfecho satisfatório. Pouco depois de termos apresentado o requerimento, a reitoria da UFCG anunciou que após 3 tentativas de discutir a adesão no colegiado pleno do Conselho Universitário da UFCG, o reitor Edilson Amorim
resolveu encaminhar ao Ministério da Educação um documento oficializando a adesão da administração central pela gestão compartilhada dos hospitais com a empresa criada pelo governo federal. Ainda assim, resta-nos agora pedir que a Universidade Federal de Campina Grande possa muito gentilmente trazer-nos informação sobre a situação de momento deste processo de adesão, bem como, se possível, buscar explicações da forma mais clara e didática todo o encaminhamento. Além disso, buscaremos entender qual a situação atual do HU. Não foram poucos ou poucas, nos últimos meses, as informações correntes sobre supostos problemas financeiros agudos e redução dos serviços prestados. Essas informações, diante do quadro atual da saúde pública no Brasil, causam inquietação na sociedade, ainda mais na esfera mais humildes, e diante disso, esta Casa do Povo não pode ficar indiferente a tal discussão. Agradecemos desde já a presença de todos, o que nos parece ser um gesto de reconhecimento quanto à necessidade de tratar de forma clara e transparente o tema. No mais, a despeito das limitações de um poder legislativo municipal, ressaltamos que a intenção final e primordial é fazer com que a Câmara Municipal de Campina Grande possa oferecer apoio ao HU para que o hospital continue socorrendo a população paraibana e servindo de esperança viva para os mais pobres. No entanto, faço um adendo ao meu pronunciamento, lamentando desde já a ausência dos representantes da universidade. Tirei aqui o agradecimento que estaria fazendo à universidade, pela forma desrespeitosa, senhor presidente, pela forma desumana que a Universidade Federal trata essa casa nessa manhã, e não mandar representante aqui para discutir um assunto de tão grande relevância. Já conheço a Universidade Federal, infelizmente, de outras épocas, de não respeitar a entidade sindical, de não respeitar outras autoridades. E digo sem nenhuma cerimônia, lamentável que uma reitoria não respeite um convite que lhe foi formulado para discutir um assunto importantíssimo, que é saúde pública, em especial o Hospital HU, que tem passado por grandes dificuldades. E sou vítima também dessa situação, porque tenho minha mãe que é diabética, precisa do atendimento daquele hospital e está sofrendo a falta de atendimento por conta de inúmeros problemas que o hospital vem sofrendo. Agradeço a todos, muito obrigado. Senhores vereadores convidados, a sessão terá a palavra dos que foram convidados. Terão cada um 5 minutos. A sua palavra inicial. Eu tenho já a inscrição da senhora Berenice, do senhor Irelânio e do doutor Evaldo Nobre. Eu pergunto se alguém mais na mesa queira falar, pode chamar a assessoria e nos dar o nome. E já tenho também a inscrição do vereador Metzelar como primeiro inscrito como vereador. Já anuncio os vereadores que façam as suas inscrições. Dando continuidade à sessão, passaremos a palavra à senhora Berenice Ferreira Ramos, diretora-geral do HU, que terá seu tempo regular. HU aqui, senhora. Bom dia a todos. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade, de nessa casa a gente estar discutindo o Hospital Universitário Alcides Carneiro com essa principal problemática que este vem enfrentando ao longo desses últimos anos, que é a possível adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Aqui, inicialmente, foi falado dos problemas que o senhora Berenice, não. Só um minuto, eu gostaria de corrigir uma falha da
nosso cerimonial, eu gostaria de chamar o senhor Mauro Plácido Ribeiro, que é presidente do Sindesprev, para a mesa. Vossa Senhoria pode continuar sua palavra. Tá, pode continuar. Pois não. Então, em relação a esse caos que, principalmente, alguns setores da sociedade insistem em impor ao Hospital Universitário Alcides Carneiro, não seria essa a descrição que eu faria do hospital que, no momento, estou na direção. Claro, não vou dizer que no Hospital Universitário tudo está maravilhoso, que seria até, né, um contrassenso diante dos problemas que não só o Hospital Universitário Alcides Carneiro, mas todos os hospitais universitários enfrentam no Brasil, e não só os hospitais universitários, todos os hospitais públicos, as clínicas de especialidades, a atenção básica, porque se a gente for fazer um diagnóstico, um retrato da saúde no Brasil, todos nós sabemos das dificuldades que a gente enfrenta em diversos segmentos, seja de recursos financeiros, seja de pessoal, seja de uma política adequada, seja de moralidade, em todos os sentidos, a gente vai encontrar sempre espaços para melhorar e qualificar nossos serviços, e é por isso que a gente ouve o clamor da sociedade, seja numa rádio, seja numa TV, seja no jornal, seja conversando na rua, ninguém está satisfeito com os serviços de saúde. Mas eu não diria que o Hospital Universitário está um caos. Quanto ao que foi mencionado aqui, nesses últimos anos, desde que assumi, no final de dezembro de 2011, não houve redução de recursos financeiros no Hospital Universitário. Mesmo quando nós decidimos, através do Conselho, do Colegiado Pleno da UFCG, não aderir a essa empresa. Então, recursos financeiros não é o ideal, mas não houve redução pelo fato de nós não aderirmos. Nós não temos dívidas, né? O que recebemos estamos utilizando a contento, né? Claro, que se fosse mais a gente faria mais, mas o hospital não está endividado e consegue cumprir seus compromissos e consegue atender, à medida do possível, aqueles usuários que nos procuram e que a gente atende, não só na parte ambulatorial, como na parte hospitalar, que é o que compõe o Hospital Universitário Alcides Carneiro. A maior dificuldade que enfrentamos é a redução de pessoal, que isso vem se dando ao longo dos anos pelo fato do Ministério da Educação e Planejamento não realizarem concurso público, que é o que a gente pleiteia, que é o legal e é o que diz a nossa Constituição. Então, nós temos uma defasagem de recursos humanos, tanto na área médica, como de enfermagem, de serviço social, psicólogo, nutricionista, pessoal de todos os setores nós temos. E desde que assumimos que estamos solicitando ao Ministério a realização de concurso público. Mas, desde que a lei de criação desta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi aprovada, contra todos os desejos da sociedade, vale salientar que em todo canto em que essa empresa foi apresentada, discutida, avaliada, não houve um espaço em que fosse favorável. Apenas o governo federal, apenas deputados e senadores que votaram, infelizmente, apenas alguns reitores, por interesses que até agora não compreendemos, e alguns diretores de hospitais que são levados, coagidos, a entenderem que é a única solução para melhorar a situação dos hospitais universitários, quando na verdade não é. Então, desde que essa empresa foi criada, que tem a sua legislação, que quando a gente solicita concurso público, o Ministério da Educação responde que, no momento, o único modo de recrutamento de pessoal para os hospitais universitários é através dessa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E aí, nós tivemos conhecimento, após remexer documentos do hospital, que tinha havido um processo seletivo em 2009 e que havia vagas
desse processo seletivo por não terem preenchido desde o seu início ou no decorrer dos anos em que profissionais pediram afastamento porque conseguiram cargos efetivos em outros espaços. E aí nós descobrimos que já havia uma decisão para que o HU pudesse repor esse quadro. E aí nós solicitamos da UFCG e, consequentemente, ao MEC, Ministério do Planejamento, que fosse feito um novo processo seletivo, já que aquele de 2009 não estava mais em sua vigência. E o que recebemos foi outra negativa, né? E um descaso da UFCG em ajudar, em apoiar o hospital universitário. E aí nós recorremos ao Ministério Público Federal, que é um grande aliado do HU, e aí, através do Ministério Público, na figura, que vou mencionar aqui, do procurador Alfredo, ele conseguiu judicializar e saiu uma ação judicial autorizando e determinando a UFCG fazer o processo seletivo. E aí, depois de muitas lutas, também da direção do HU, nós conseguimos realizar esse processo seletivo. E qual nossa surpresa, quando já estava em sua fase final de homologação e publicação no Diário Oficial, o Ministério da Educação, né, a União, entrou com um recurso solicitando a suspensão desse processo seletivo. E a UFCG, em vez de nos apoiar e buscar ir contra essa decisão, apoiou a decisão dizendo que concordava com essa decisão, porque era um processo seletivo, que era inconstitucional e que viria a EBSER para solucionar a questão de pessoal do hospital universitário. E aí, mais uma vez, nós recorremos ao Ministério Público Federal, na figura do procurador Alfredo, e ele apresentou uma contra-argumentação brilhantemente, muito brilhante, e nós levamos ao procurador da 5ª Região em Recife, o qual se baseou nessa contra-argumentação de Alfredo, e o procurador Wairandi apresentou essa contra-argumentação ao desembargador José Maria, e que, graças a Deus, essa semana tivemos a notícia de que ele revogou a sua decisão por entender a necessidade que o hospital universitário tem de pessoal a curtíssimo prazo. E mesmo que essa EBSER se instale no hospital universitário, ainda vai levar mais de um ano para que ele faça todo o processo de recrutamento de pessoal. Então, eu quero apresentar aqui o nosso repúdio à ação do reitor, da reitoria da UFCG, que em nenhum momento apoia o hospital universitário. E quanto a essa empresa, eu sei que muitos aqui vão falar, eu não sei se os senhores vereadores tiveram acesso à lei, como é que é, ao contrato. É uma balela muito grande, porque diz que é o salvador da pátria, que vem resolver todos os problemas dos hospitais universitários, e cabe salientar que essa é uma política de privatização dos serviços de saúde que vem desde 1989, após o consenso de Washington, que fez uma cartilha de privatização dos serviços, de precarização dos direitos trabalhistas, porque o objetivo é entregar a nossa saúde à iniciativa privada, e isso nós lutaremos até o final. E também de desprecarizar os trabalhos. Então, se ela vem, se diz que essa EBSER foi criada para melhorar os vínculos trabalhistas, é uma mentira muito grande, porque muitos hospitais que já aderiram, que já contratualizaram, estão fazendo também processos seletivos, estão fazendo concursos ilegais, tanto é que em muitos estados esses concursos estão sendo suspensos. Por exemplo, aqui já teve um estado que, no Rio Grande do Norte, 41 ilegalidades foram detectadas nos processos seletivos, nos concursos, né? O Piauí, que é uma universidade, foi a primeira que aderiu, porque o hospital nem funcionava, hoje está um caos. Ele sim está um caos. Então, já foi feita uma auditoria lá e detectado várias irregularidades já na gestão da EBSER. Então, tudo o que se pinta aí, dizendo que é lindo, maravilhoso, hoje está se provando que não. E tudo,
Aí a pergunta que eu faço desde o início e até agora ninguém me respondeu. Por que é que essa EBSER foi criada? Até hoje ninguém conseguiu me responder. Porque dizer que é para melhorar os vínculos, os recursos, a compra de materiais, isso tudo pode ser feito sem a EBSER. É só o MEC, né, que é o responsável pelos hospitais universitários, dar as devidas condições da gente gerir. Não é questão só de gestão, não. É questão de dar as condições, de fazer concursos públicos, de dar, melhorar a bendita lei das licitações. Não é que a gente queira ter liberdade para comprar tudo, mas na saúde é diferente. Você não pode lidar com compras igual como você lida com uma instituição que é extremamente administrativa e burocrática. Eu preciso de um medicamento hoje, eu preciso de um exame ontem, e eu não posso ficar à mercê dessa lei da licitação que engessa muito uma gestão do hospital universitário. Então, o que hoje eu acredito que possa sair de encaminhamento e o que é que a gente quer, não só a direção do hospital, que eu estou respaldada através do Conselho Deliberativo do hospital, mas o Fórum em Defesa do SUS, um Fórum em Defesa das Políticas Públicas, o que nós queremos é pressionar o reitor para ele revogar a sua decisão, que foi feita de maneira monocrática, autoritária, indo de encontro ao regimento, ao estatuto da UFCG, indo de encontro às decisões tomadas no fórum que aconteceu aqui em Campina, no colegiado pleno da UFCG, o Conselho Municipal de Saúde, o qual eu também aqui represento, pois sou vice-presidente. O Conselho Federal de Medicina já se posicionou contrário, o Conselho Nacional, a Conferência Nacional de Saúde, mesmo antes de ter sido legalizada, de ter sido aprovada essa lei, já se posicionou contrário. A sociedade toda é contrária a essa EBSER, porque uma minoria é favorável e está conseguindo empurrar a goela abaixo essa empresa. Então, o que nós queremos aqui é o apoio dessa casa para se unir à nossa luta e a gente solicitar ao reitor que revogue essa decisão. A senhora tem mais um minuto. Que os reitores todos lutem para que a gente preserve, né, que o hospital universitário continue público, que ele ofereça os serviços tanto aos usuários como aos estudantes de forma pública e gratuita. Muito obrigada. Passamos a palavra ao senhor José Irelânio Ataíde, presidente da ADUFCG, que terá 5 minutos. Quem é o senhor Irelânio? O auxiliar terá 5 minutos. Bom dia a todos os presentes a essa sessão especial da Câmara de Vereadores. Gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa, em nome do presidente dos trabalhos dessa sessão, e agradecer a feliz iniciativa do vereador Alexandre do Sindicato em pautar essa questão aqui na Câmara de Vereadores. De início, acho que a gente tem que lastimar a atitude do reitor de não comparecer a essa audiência, a essa sessão especial. Isso mostra muito bem qual é o seu compromisso com a universidade pública e com a comunidade campinense. No momento em que a casa que representa a população desta cidade se debruça sobre a questão do hospital universitário, ele não comparece. Aliás, tem sido reiterado esse comportamento do reitor, de desrespeitar agora a Câmara de Vereadores e a cidade de Campina Grande, como tem sido reiteradamente desrespeitada a comunidade universitária, através de atos arbitrários, de desrespeito ao Estatuto da Universidade,
às instâncias de deliberação e de discussão da universidade, que é o seu próprio colegiado pleno do Conselho Universitário. E, nesse sentido, ele dá prosseguimento a um comportamento, um modus operandi que tem sido da administração da Universidade Federal de Campina Grande desde os seus primórdios, desde a sua criação em 2002. Esse grupo que está à frente da administração da universidade tem reiteradamente agido contra os interesses da comunidade universitária, e a questão do Hospital Universitário Alcides Carneiro e do Júlio Bandeira em Cajazeiras, esta adesão monocrática que foi feita ao final de outubro, retrata muito bem como tem sido a política dessa administração, que é de continuidade. Isso começa desde os primeiros anos da criação da universidade e se acentua a partir de 2012, porque foi num processo de discussão democrática, a partir da realização de seminários, de discussões nas unidades acadêmicas que compõem a universidade, nos centros de ensino, especialmente no CCBS e no Hospital Universitário Alcides Carneiro, que se deu essa discussão. Em todos esses fóruns, a posição da comunidade foi amplamente contra a adesão da UFCG à EBSER. E o reitor da época, mesmo depois do Conselho Universitário se reunir e discutir a matéria e rejeitar por ampla maioria, não foi uma votação apertada, foram 36 votos a 4. Então, usando uma figura do futebol, que agora vai estar nos corações de todos a partir do dia 12, né, com o início da Copa, é como se uma seleção, um time, vencesse um outro por 9-1. Então não tinham dúvidas com relação a isso. O que é que o reitor da época, assessorado pelo vice, que hoje é o reitor da universidade, o professor Edilson Amorim, fez? Encaminha ao MEC, lastimando a decisão da universidade, a qual ele deveria, por força do regimento da universidade, encaminhar. Ele encaminha contra, dizendo que a decisão tinha sido restrita ao Hospital Universitário Alcides Carneiro, quando foi a todas as entidades de saúde que compõem a universidade. E a partir daí se faz em constante desrespeito às decisões do seu conselho pleno, seu colegiado pleno, o reitor trabalha no sentido de aderir à EBSER. Isso se acentua, se retoma ao final de 2013, com manobras, com chantagem, dizendo que a adesão viabilizaria a criação de um novo hospital em Cajazeiras e que o Hospital Alcides Carneiro estaria prestes a fechar por falta de pessoal, etc. e tal. Ora, o que nós vimos que com a última administração do Hospital Alcides Carneiro, ele terminou resolvendo uma série de problemas concretos que existiam naquele hospital. Com uma administração, o senhor tem 1 minuto para concluir, transparente, tal, ouvindo a comunidade, o que o reitor não faz. Ora, então, fica uma pergunta: por que todo esse processo? Por que o reitor faz esta adesão? Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Em 88, com a aprovação da Constituição, institui o Sistema Único de Saúde, em que a iniciativa privada ela agiria de forma complementar. Ela poderia compor o sistema, mas de uma forma complementar. O que nós vimos na prática é que, a partir daí, inclusive com a lei que regulamentava o SUS, há uma ação deliberada por parte dos governantes desse país de não implantar o Sistema Único de Saúde efetivamente público, mas de usar para beneficiar o setor privado.
Na década de 90, o senhor Bresse Pereira e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso promovem uma reforma do Estado, em que lá naquele plano de reforma ele propunha que serviços que seriam do Estado, vou concluir, poderiam ser entregues a organizações sociais de interesse público, dentro desta ótica aí de que o Estado não tem condições de arcar com aquilo que a Constituição assim determina. E nós vemos recentemente a retomada, que na verdade está acontecendo nesse país, são duas faces de uma mesma moeda, que significa um processo de privatização. De uma forma disfarçada através de uma empresa que é pública, é estatal, como que é o governo federal, a OEBC, ou de outras iniciativas a nível de estados e municípios, como vimos recentemente aqui em Campina Grande, por iniciativa do atual prefeito, que impôs um projeto de lei, foi aprovado nesta Câmara, que entregava 14 atividades de 14 áreas, para 15 áreas, para iniciativa privada através de organizações de fachada chamadas organizações sociais. Essas são as duas faces de uma mesma moeda, que quer a redução do Estado, a privatização do Estado, a retirada de áreas que são essenciais para a população, como saúde e educação, para ser entregue à iniciativa privada, de forma disfarçada através de uma empresa, como que é o governo federal, ou de organizações sociais que não tem nada a ver com o movimento social, com organizações efetivamente da população. E é contra isso que a Associação de Docentes da Universidade Federal de Campina Grande, a qual eu estou na presidência, luta e está aqui para denunciar. E para cobrar e pedir o apoio desta casa, de não apenas ouvir um lado, ou se manifestar favorável a essas iniciativas, mas, pelo contrário, a agir no sentido de denunciar esses processos e ter uma posição clara em defesa dos interesses da população. Muito obrigado. Agradecer as palavras de José Irelânio. Dizer que nós temos um tempo a cumprir, temos outros inscritos e não vamos tolerar muito a ultrapassagem do tempo. Passamos a palavra ao senhor Antônio Bernardo Dias, coordenador de infraestrutura do HU, representando o Sintep. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, senhor presidente, nesta ocasião representando essa audiência pública. Agradecer ao mentor dessa audiência pública, o Alexandre do Sindicato, né? Então, boa hora, né? Essa audiência pública vem acontecer. Eu talvez não tomaria todo o tempo, né? Porque a gente sabe que o tempo é exíguo, mas eu gostaria de começar a minha falação, né? Respondendo, Alexandre, a uns questionamentos que você acaba de fazer aqui, né? E que você diria que após 3 tentativas, o reitor, para dar uma satisfação à sociedade e à própria vocês mesmos, né, assinou o ato monocrático. Eu quero chamar a atenção de vocês que isso é uma mentira, né, tal quanto foi dito aqui pelos meus antecessores, né, de que em outubro de 2012 o colegiado pleno aprova a não adesão. Eu não quero me estender muito, já foi dito aqui, né, mas eu quero me importar o fato e ao mesmo tempo quero dizer para vocês que além de estar aqui representando o Sintesp, a categoria de técnico administrativo, né, sou membro titular do colegiado pleno, né, na segunda recondições de mandato, né. E dizer a vocês que é muito triste se uma casa dessa, né, aprovar uma lei, né, e essa lei o próprio prefeito, né, não sancionar, ou sancionar e depois voltar atrás. Eu acho que fica um desrespeito. Na minha vida pública na universidade tenho 35 anos. Sempre me pautei pelo lado administrativo.
sempre, paralelamente, me pautei pelo lado sindical, né? E nunca vi até então uma decisão de um colegiado pleno, que é a essência da universidade, ser desrespeitada. Isso é grave, isso é preocupante, né? Chamava a atenção do senhor reitor na época e dizia que naquele momento em que ele instalou aquele ato covarde, né, desrespeitoso, ele criou um caos dentro da universidade e o caos está criado. Porque desrespeitou toda a comunidade interna e externa da universidade, tal ponto que em 3 tentativas de reuniões ele não conseguiu formar uma reunião. Tá? E vai formar sim uma reunião no momento em que ele baixar a cabeça e deixar de ser cavalo de Troia e deixar de ser mandado por aqueles que passaram lá, que só visaram o mesmo Estado, né? Então o reitor Edilson Diniz, ele finge o estatuto da universidade, tão quanto finge o regimento interno, tá certo? Isso é grave, né? Como se não bastasse, eu quero dizer a vocês que o que a gente está fazendo aqui, logicamente, pedindo o apoio de vocês nessa ação popular, né? Gostaria que a galeria estivesse cheia, né? Que essa coisa fosse mais discutida, né? Porque o maior interessado disso aí é o pessoal que usa o SUS. Não somos nós, né? Não somos nós. Nós vamos e venhamos, a gente pode pagar uma consulta particular e tudo isso, né? Mas dizer a vocês, né, que o próprio reitor, quando ele descumpre isso aí, só o que resta nos fazer, né? Se o próprio presidente dessa casa desrespeita, né, a decisão deliberativa tomada aqui, qual o infringimento que ele teve em relação ao estatuto e ao regimento dessa casa? O que é que compete a vocês, vereadores, a não ser questionar? Então é o que nós estamos fazendo. Na qualidade de representante do técnico administrativo no colegiado pleno, nós movemos uma ação popular, tá certo? Já entramos no Ministério Público Federal, tá certo? Pedindo para que seja revogada essa ação autoritária e monocrática desse reitor, né? E ao mesmo tempo pedindo a destituição do cargo dele, porque ele feriu o estatuto da universidade e feriu os princípios da própria universidade. Se a universidade que tem o seu colegiado pleno, a essência maior, né, que determina e que dirime a instituição, né, não pode ser desrespeitada por uma decisão dessa. Então, o que nos coube é fazer, o que nos cabe fazer, vereador Alexandre, estamos fazendo com relação a isso, tá? Estamos fazendo. E outra mais. A doutora Berenice fazia um questionamento aqui e perguntava a quem interessa a EBSER. Eu acho que vocês todos sabem, né? Quando essa EBSER ia ser criada, e era um projeto de lei 520, e que ainda tramitava lentamente no cenário político nacional, né? E daí, no apagar das luzes, quando não teve condições de ser votada, né? O Lula, no último dia de mandato dele, ele cria esse projeto, né? E quando foi ser votada, também não teve condições de ser votada, a própria Dilma manda que retorne com um projeto, com um projeto de lei. Gravemente, vocês sabem a quem interessa isso. Tanto quanto interessa isso, como interessa ao ex-reitor que passou e o atual reitor que aqui está. Porque estão visando, pasmem vocês, tão somente uma gratificação que chega em torno de 19 a 20 mil reais para ser diretor do hospital universitário. Então é isso que eles querem fazer com a saúde. Como disse a professora Berenice aqui antes, né, que a universidade nunca deu interesse sequer àquele hospital universitário. E quando eu começava a frequentar aqueles assentos do colegiado pleno, eu levava as questões do hospital universitário, ou então Thompson Maris, que era reitor, me dizia: Bernardo, a questão do hospital universitário é uma questão de lá e não de cá. Enganava-se ele, porque o hospital universitário é a essência. O hospital universitário é a essência do curso de medicina. O hospital universitário tem passado, tem presente e tem futuro. Isso aí o doutor Evaldo vai descrever para vocês. Então não é cabível a gente aqui ficar aceitando certas desfarpas. Ir para a imprensa dizer que o hospital está precarizado. Quem sou eu para chegar na imprensa e dizer que a minha própria casa está precarizada? É porque não tenho compromisso, não tenho condições de resolver. Isso foi o que o reitor usou, e vocês ouviram muito bem nas imprensas aí, tá certo? Primeiro ele investe contra o hospital universitário e se alia à Secretaria Municipal de Saúde, dizendo que o recurso do hospital universitário não está sendo bem empregue. E aqui eu sugiro, em terminar minha fala, que vocês, vereador Metuzelar, na qualidade de médico que e secretário que já foi de saúde desse município, que criem uma comissão
Essa casa cria uma comissão e vão ver de perto o que é que o Hospital Universitário está fazendo, o que representa e o que faz ao longo de Campina Grande, não só de Campina Grande, mas pelo compartimento da Borborema, que nem isso o reitor sabe o que é que está acontecendo no Hospital Universitário. Lamentavelmente, ele não sabe o que é que está acontecendo no Hospital Universitário. Não sabe nem os projetos relevantes que o Hospital Universitário tem para a comunidade, não só de Campina Grande, mas o compartimento da Borborema. Não sabe nem os projetos internacionais que o Hospital Universitário tem. Então, falar do Hospital Universitário sem ter nenhum conhecimento de causa é burrice e é meio crise. Isso eu não aceito e nós não vamos aceitar. Na qualidade de técnico administrativo, representando os técnicos administrativos aqui nessa casa, eu peço a vocês, peço a essa Câmara, essa casa, né, que nos se alie nessa jornada com a gente, para que sensibilize, porque ele não sensibiliza, porque aqui ele não veio e nem mandou representação. É essa a universidade que nós queremos, que interaja com o público, não é essa universidade, nem com esse universitário que não dá satisfação às suas instituições máximas, não só de Campina Grande, mas de todo o compartimento da Borborema. O professor Edilson está lá na condição de reitor, hoje ele está na condição de reitor, mas eu digo a vocês, ele está lá na condição de reitor porque foi posto por um grupo, né, na qual as eleições lá não são dignas, não são vistas como era para ser, tá certo? Porque se fosse, a gente tinha uma proporcionalidade, né? Eu gostaria que só para encerrar, presidente, só para dizer a vocês que o tipo de escolha para reitor daquela universidade, nós, funcionários, representamos 15%, os alunos representam 15% e os professores representam o restante. Então nós não temos peso enquanto essa forma de escolha estiver por lá dentro. Isso não é forma democrática. Então, mais uma vez, eu quero aqui encerrar, agradecer brilhantemente, né, essa iniciativa e reforçar o pedido que essa casa crie uma comissão e vão conhecer o Hospital Universitário. Aí sim, vocês vão ter que repassar para os seus, para as suas comunidades através dos seus eleitores e realmente o que é que o hospital representa. Muito obrigado. Dando continuidade, passamos a palavra ao senhor Mauro Plácido Ribeiro. Eu gostaria que a utilização fosse objetiva, porque eu vou lhe explicar, antes de passar os microfones, por que isso? Porque senão a hora devaga e perde o sentido. Então, objetivar essa coisa. Com a palavra, o senhor Mauro Plácido. 5 minutos. Bom dia. Oi. Pode falar. Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar a mesa, o presidente da mesa, o vereador Pimentel. E dizer da satisfação nossa e agradecimento ao vereador Alexandre por nos dar essa oportunidade de colocar alguns fatos sobre a EBSER. E lamentar profundamente a ausência do reitor, porque tudo aquilo que foi colocado aqui, ele não tem condição de responder pelo que ele diz na imprensa. E o que se propaga o próprio governo de que a EBSER será o único remédio para suprir as necessidades dos hospitais universitários do Brasil. Não é verdade, é porque na lei não existe, senhoras e senhores, 1 centavo a mais de investimento para que melhore a condição de trabalho e de investimento da saúde pública dos hospitais universitários. Então é uma falácia dizer que a EBSER por si só, porque vai contratar isso e aquilo, vai melhorar a saúde. É muito além disto. A EBSER vai pegar os mesmos recursos que o HU tem hoje para contratar pessoal, fazer compra e administrar o hospital. É humanamente impossível. É uma falácia deslavada de que a EBSER vai resolver. Por isso é que o reitor não tem coragem de vir aqui para esta casa e defender a EBSER, porque é indefensável a EBSER. Em todos os fóruns que foi colocado, a EBSER foi derrotada porque não tem nenhum elemento que possa beneficiar a sociedade brasileira. É lamentável que o governo e os reitores defendam esse projeto, porque nada mais é do que vai se criar um trem da alegria, na forma de contratação, que será um concurso, prova de títulos, essas pessoas passarão a ser servidores, e mais grave do que isso. Enquanto hoje a gratificação que a doutora Berenice recebe por representatividade do HU, talvez não chegue, paz meus senhores, a R$2.000. Um dirigente da EBSER vai pegar os recursos que é para a saúde e vai ganhar R$18.000. É só esse o olhar que esse pessoal tem.
mas atendimento à população não terá, porque não tem recurso. O que está lá nas entrelinhas da lei da EBSER é que será complementado com prestação de serviço a terceiros. E aí é privatização, sim. Porque não vai, o governo não vai colocar um centavo a mais do que já colocou nos hospitais. E se não coloca mais um centavo, significa dizer que vai continuar sucateando como vem sucateando ao longo dos anos. Não há concurso público, não há melhoria dos equipamentos, em que pesa o HUT, uma das melhores mãos de obra qualificada da região para atender a população. Mas não tem insumos, não tem equipamentos e, mais do que isso, é carente a falta de mão de obra lá naquele hospital. Então, senhoras e senhores, é lamentável que o reitor não venha, poderemos debater aqui, mas pedir a esta casa que possa, sim, pensar melhor no hospital universitário, porque é um atendimento secundário e terciário para a população de mais de 1 milhão de pessoas ao redor de Campina Grande, e que vai ficar ainda à mercê de uma discussão se vai valer a EBSER ou não vai. Eu até acho que o reitor teria o direito, sim, de fazer a adesão monocrática, mas desrespeita, por tudo, o debate que é feito na universidade da democracia, onde existem os conselhos, existem as câmaras de decisão, e que essa Câmara já decidiu pela não EBSER. Porque entendeu, discutindo com a sociedade, que não tem condição, não trará elementos algum de melhoria para a população, e não para nós, enquanto trabalhadores, que também queremos isso. Mas a população não terá um bom atendimento porque não tem recurso para isso. Então, a lei da EBSER é uma enganação, é um engodo, vai ser um trem da alegria e que não levará atendimento de qualidade da população, porque vai levar mais de 1 ano. Se vocês pegarem no hospital de João Pessoa, há 1 ano fez a adesão à EBSER. Até hoje, não houve o concurso público, não melhorou o atendimento e não houve um único item que melhorasse o atendimento à população. Vai ser isso, senhoras e senhores. Não há novidade sobre isso. É uma falácia, uma enganação, um engodo, que a privatização está lá na lei, que para haver melhoria do atendimento tem que haver complementação de terceiros. E aí a privatização pura e direta. Então eu peço a essa casa que nos apoie nessa decisão, fazer com que o reitor encaminhe, sim, aquilo que o Conselho Pleno da Universidade decidiu, aquilo que o colegiado, o Conselho Deliberativo do HU decidiu, que é a não adesão. Existem outros caminhos, sim, para a melhoria da saúde, mas é investimentos dignos, investimento com clareza, com quantidade suficiente para contratar trabalhadores pelo regime jurídico único, para não ser massa de manobra, para serem profissionais qualificados, concursados, que possam dizer e ter autonomia de trabalhar, atender a população com qualidade e isenção de qualquer processo político. É isso que nós pedimos aqui a essa casa, o apoio reiterado para que possamos discutir um pouco mais do hospital, que é importante para a sociedade de Campina Grande. Muito obrigado. Dando continuidade à sessão, passamos a palavra, como inscrito da mesa, ao doutor Evaldo Nóbrega, que terá 5 minutos. Bom dia a todos. Tá ligado? Tá ligado? Foi. Bom dia a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, saudar a mesa, em nome do senhor presidente Pimentel, mas o importante também é parabenizar todos os membros desta Assembleia, em nome do vereador Alexandre do Sindicato, que já usou da palavra, inclusive, e dizer que eu estou aqui em nome da Associação Médica de Campina Grande, que antigamente chamava-se Sociedade Médica de Campina Grande. Nós representamos realmente a categoria médica da cidade de Campina Grande e, em nome do vereador Metuzelá, eu gostaria de cumprimentar a todos os seus pares e dizer que a nossa permanência no HU já data de 1986. Eu estou com 28 anos de HU. E quando se fala assim que o HU passa... já pensei que era parar. Quando dizem que o HU passa por crise. Olha, todas as instituições públicas que participam da saúde nesse país, elas estão permanentemente, eu não digo nem que é crise, é uma permanente crise. Porque desde que eu já fui, inclusive, até diretor do HU, quando eu recebi o HU,
ele tinha sido notificado pelo Conselho Federal de Medicina para fechar o HU, porque passava por uma crise muito grave e Mauro sabe disso. Então, naquela época, era reitor da universidade o professor Topos e pediu um crédito de confiança para o Conselho Federal de Medicina, para o Ministério Público Federal em Campina Grande também, e que desse uma oportunidade apenas para que ele tentasse resolver. E realmente, se o HU está ainda aberto, funcionando, que saiu daquela chamada grande crise, que foi a maior crise que o HU já teve, é porque a gente pode encontrar soluções caseiras, por exemplo, com a presença da nossa própria diretora, Berenice, e tentar solucionar os problemas. Por quê? Porque o que falta no HU, Berenice já falou muito bem, não é só o dinheiro, não. É que está faltando pessoal para trabalhar. O HU, ele é caracterizado ao longo de seus 60... O HU foi inaugurado em 1954, 1950, na década de 50. Ao longo desses anos, ele tem aquela sua responsabilidade de assistência médica, que atualmente é pelo SUS. Mas a gente precisa se lembrar também que o HU, desde o momento que ele assumiu aquela responsabilidade de ser o hospital, o campo de prática da medicina, da Faculdade de Medicina de Campina Grande, que hoje é ligada à Universidade Federal de Campina Grande, antes era a Universidade Federal da Paraíba, a gente tem que se lembrar que dali é que vão sair os futuros profissionais que vão cuidar da nossa saúde, da saúde de nossos filhos e de nossos netos. Então o que precisa saber, e ficar bem claro, é que o HU não pode ser dirigido por essa EBSER, porque o funcionário que vai trabalhar lá, ele não vai ser aquele servidor público federal, com todas as letras. Ele vai ser um funcionário que, se a direção que vier a tomar conta do HU, a administrar aquela gestão futura, se vier a ser assim mesmo, ele não vai ter aquele mesmo compromisso que eu tenho, que meus colegas funcionários públicos federais, aquela relação do servidor como funcionário público federal, isso vai cair. E no dia que o novo administrador, se é que isso vier a acontecer, ele não for com a cara de fulano de ciclano, ele demite. Outra coisa, qual é o compromisso que esse novo servidor vai ter, sabendo da insegurança que ele vai ter como servidor, como funcionário, qual é o compromisso que ele vai ter com o mundo acadêmico? Porque lá, praticamente todas as áreas da saúde, enfermagem, nutrição, medicina principalmente, os profissionais estão saindo dali. Aquela formação interior do HU, é intralocus do HU. Então, a gente tem que pensar nesse outro compromisso, porque a universidade é ensino, pesquisa e extensão. E eu me lembro que quando eu levei essa problemática em 1900 e alguns anos, quando eu era diretor do HU, 2004, aliás, eu levei para Brasília, e o Ministério da Saúde me deu as costas. Eu marquei uma reunião com 15 dias de antecedência. E quando eu cheguei lá, a pessoa que me atendeu, que era o diretor lá do Ministério da Saúde, ele disse que não podia me atender. Ele disse, mas eu marquei uma audiência com o senhor aqui, 15 dias atrás, foi confirmada a audiência, e eu não estou vindo resolver problema pessoal meu, não. Eu estou vindo aqui com gasto, com dinheiro da nação, para resolver o problema do HU, que está para ser fechado. Ele disse, então eu vou lhe dar 2 minutos. Isso é consideração com o hospital universitário? 2 minutos? Isso é consideração a pessoa que marca uma audiência e não liga? E não tem a responsabilidade de receber o representante do HU? Então, essa preocupação com o HU vem de longas datas, não só com o HU de Campina Grande. Eu vou encerrar. Mas eu gostaria de dizer que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, eles lançaram uma portaria, na época que eu era diretor do HU, uma portaria interministerial para ser gerido pelos dois lados, pelos dois ministérios. E isso não vem sendo bem cumprido, porque cada um lança o problema para o outro, para o próximo. O Ministério da Saúde joga o problema no colo do Ministério da Educação. O Ministério da Educação diz, não, eu só quero me preocupar com o ensino. A saúde é com vocês. Então, o paciente que hoje precisa, só para encerrar, o paciente que hoje precisa do HU, porque nós da Sociedade Médica Campina Grande temos responsabilidade de vir aqui também, nessa casa de grande ressonância social, cobrar a melhoria do HU. Por quê? Porque é o pobre que sofre. É o porto seguro da população, mais carente, mais pobre, mais humilde, é o HU, porque é o único ente federal.
Então, eu gostaria de parabenizar Alexandre, do sindicato, que está aqui presente, e de todos vocês que deram ouvido a esse clamor social que é a situação atual do HU. E muito obrigado. Nós temos 3 vereadores inscritos, o vereador Badisalá Miguel Napoleão, e eu vou apenas dar alguns tópicos para passar a palavra para o vereador Metzelar. Eu acho que só o fato do representante da Universidade Federal de Campina Grande não vir mostra o seu descompromisso total com o assunto e somente com essa casa, que está aberta a essas discussões. E o importante para nós é que saia daqui um caminho, não é? uma diretriz, que essa casa dê a sua contribuição. E eu só vejo uma fórmula. Nós temos a Comissão Permanente de Saúde, que é o vereador Rodrigo Ramos, que está aqui, que é o presidente da comissão, Marinaldo Cardoso e Murilo Galdino, que todos estão aqui. Murilo deve estar aqui ao lado. Que essa comissão marque uma visita ao HU, mas também marque uma audiência com o reitor, já que ele não vem aqui, que vamos lá. Essa casa é do povo, e o povo é muito simples. Que a comissão marque e convida os vereadores que queiram acompanhar a comissão para conversar com o reitor. E também fazer uma visita ao HU para ver logo essas questões, as dificuldades, porque nós recebemos também muita reclamação. Por exemplo, pessoas que estão na fila há meses, ano, para ser atendido, né, com aquelas cirurgias eletivas, e que certamente prejudica a saúde desses pobres coitados que precisa da compreensão, né, e da operosidade lá do antigo IPASE, que era referência para o Nordeste, o IPASE, né, hoje o HU. Eu acho que se o reitor não tiver condições de manter essa sala de aula, não é? Que é imprescindível, tanto para a saúde quanto para os novos médicos que vão lá também se valer dessa hospital escola, né, da pesquisa, da extensão e tudo mais. Então, eu acredito que uma da contribuição dessa casa é fazer a visita aos 2. Não é? E eu acredito que essa história de passar a administração para um órgão, a não ser que ele traga um benefício, uma formulação, uma metodologia diferente que faça com que essas dificuldades que existam sejam vencidas. Me parece que esse não é o grande motivo, não é, dessa transferência. Então, eu acredito que essa casa pode contribuir dessa forma. É uma sugestão que o presidente está aqui, pode inclusive depois responder. Porque, na realidade, o que acontece? O governo federal, ele lança os programas. O vereador Betelá, Vossa Excelência, sabe bem mais do que eu sobre isso aí, não é? O atendimento hospitalar, os CAPs, as UPAs, o PSF, não é? E nós sabemos que ele lança e joga o problema para a municipalidade hoje. E é evidente que o município, mesmo colocando seus recursos na ordem do percentual exigido pela Constituição, ele não consegue atender essa questão. Hoje, por você manter uma UPA, é uma fortuna. Hoje, por você manter o PSF, 70% do PSF é mantido pelos recursos municipais. Não é? Hoje, uma cirurgia, qualquer cirurgia, o valor é ínfimo. Semana mesmo, o senhor procurava para os ligamentos dos ombros. Me parece que o valor que se pagava para fazer essa cirurgia era em torno de R$100 e poucos, ou 70, 80 reais. 180 e poucos reais, né? E só os equipamentos ultrapassa muito mais que isso. Quer dizer, lança, diz que existe e faz de conta que existe, e o povo é quem paga essa conta, é o povo que sofre, é o povo que fica sem atendimento. Então, eu acho que nós temos que ver todos esses, com esse olhar, né? Nós sabemos as dificuldades, não é? E a reclamação do povo quanto ao atendimento também lá no HU. Não é? As grandes listas
né, que são colocadas para atendimento, vereador Olímpio. Mas também sabemos que pelo que foi contado aqui hoje, o reitor deveria estar aqui e não está, para nos dar também outra visão da questão. Nós temos apenas uma visão da questão, não é? Mas pelo que foi relatado aqui hoje para nós, não é? É evidente que isso vai onerar o serviço, vai tirar recursos do serviço, mais ainda, e não vai resolver o problema. É isso que eu estou vendo. Eu preciso ouvir o reitor para que ele me mostre se há outro caminho sobre isso. Mas a primeira sugestão que eu tenho é que a comissão permanente da casa, né, marque essas visitas, e os vereadores que quiserem, eu gostaria também de estar presente, que o convite fosse feito aos senhores vereadores. Passo a palavra agora, eu vou passar a palavra ao vereador Metuselar e depois passo aos restantes dos vereadores. Senhor presidente, só pela ordem, eu gostaria, eu me inscrevi por último, mas eu mesmo, Metuselar sendo aniversariante também como eu no dia de hoje, como eu tenho 2 entrevistas marcadas agora de meu dia, o vereador, eu pediria que os demais pudessem me conceder, se for acordado. Acho que não há problema nenhum. Pode falar, vereador. Posso falar? Fala. Então, eu agradeço já de pronto, saúdo a mesa na pessoa de doutora Berenice, o qual conheço já de muitos anos, já desde a época do PSF, do mutirão das nossas lutas. Dizer o seguinte, na qualidade de membro da Comissão de Saúde dessa casa, juntamente com o vereador Rodrigues Ramos, nós comungamos do mesmo pensamento. Então, comungamos, vereador presidente Pimentel, que a audiência tem que ser marcada o mais breve possível. O vereador Rodrigues Ramos já nos comunica que já solicitou o ofício para que possa ser oficializado. A sugestão do vereador também, autor dessa propositura, dessa sessão, que eu aproveito para parabenizar Alexandre, do sindicato, o qual também já sugere que possamos ouvir o pessoal do corpo docente do hospital, depois ouvir o reitor. Então, essa casa aqui, com certeza, nós estamos prontos a tentar dar a nossa colaboração. E, com certeza, esse é o pensamento de todos que estão aqui, até os que estão ausentes, que não puderam permanecer na sessão por motivo de força maior, mas comungamos desse mesmo pensamento. Então, eu só quero reiterar que esse é o compromisso da comissão, o compromisso da casa, de nós trabalharmos juntos, de estarmos nessa luta juntos. Então, eu agradeço já de pronto aos vereadores que me antecederam para que eu pudesse falar, e já peço licença para me ausentar. Com a palavra, vocês têm permissão. Com a palavra, o vereador Metuselar. Agradeço a atenção, parabenizar o colega Alexandre pela preocupação. EBSEP, a gente vinha numa discussão, professor Evaldo, doutora Berenice, professor Ilerânio, Romualdo, Bernardo, a gente vinha com essa discussão internamente há muito tempo e chegou esse momento ímpar. Evidentemente, a gente queria a presença da reitoria para que você tivesse o ponto, o contraponto, e a gente pudesse ver as duas versões e aí tirar o nosso julgamento na condição de legislador. Mas aí, professor Ilerânio, a Constituição brasileira, ela deixa, assim, a ausência também do Ministério Público Federal, que era interessante no dia de hoje aqui, até para dar um suporte jurídico à discussão. Mas a Constituição Cidadã, ela diz que saúde é direito de todos, e educação, saúde e educação é direito de todos e dever do Estado, independente de que esfera seja, quer seja município, quer seja Estado, quer seja a esfera federal. Mas a gente vê que a política neoliberalista instalada nesse país está fazendo de tudo. Primeiro, com o ensino, quando incentiva as escolas privadas, as universidades privadas, com altos incentivos de refis, além de abrir seus espaços para os projetos que fomentam os laboratórios dessas universidades, agora com os hospitais universitários, deixando do lado a questão do ensino e querendo priorizar a assistência. Foi um momento em que eu tive um pensamento da EBSEP bem diferente do que eu tenho hoje. O meu julgamento hoje ele muda completamente, porque a alçada do hospital universitário, a base, o alicerce do hospital universitário é formar o que eu sou hoje.
um médico. Eu agradeço muito a existência do HU, a assistência que eu tive, dentre os quais está aqui o professor Evaldo Nóbrega, que me fez conhecer as cirurgias gastrointestinais, e aos demais colegas professores. A gente lamenta muito que a assistência esteja à frente do detrimento do ensino. O ensino em hospitais universitários é prioritário. Isso aí está lá na Constituição também. E aí, professor Hilerânio, você foi muito feliz quando mostra que se toma uma decisão tratorista, que é comum em todas as instâncias políticas desse país, a política que se faz nesse país, de tratorar tudo, de passar por cima de tudo e de querer ser a lei soberana, se tira hoje a autonomia da universidade e dos hospitais universitários. Fui gestor da saúde aqui em Campina Grande, e quando tratávamos da questão da contratualização, o primeiro ente a nós chamarmos, o professor Evaldo era diretor à época, foi o hospital universitário, para discutirmos e darmos prioridades ao ensino, porque víamos nessa ideia de que é do hospital universitário, é dos HUs que sai a base para a formação, para a estratificação, para a qualificação, para que a gente possa ter profissionais em que você se debruce de frente a ele e diga: eu tenho condições de alongar minha vida, eu tenho condições de me tornar novamente são, eu tenho condições ou esperança de confiar naquele profissional médico que teve toda um processo educacional voltado em uma instituição pública, voltada exclusivamente para produzir bons médicos. Então a gente lamenta hoje que esteja sendo tomada esse tipo de medida contra os hospitais universitários. A gente lamenta muito que ainda haja essa interrogação imensa. Ora, HU depende do MEC, ora, HU depende do Ministério da Saúde. Qual é a existência em si do HU? Ele é ensino, tudo bem, mas a saúde é prioridade do MEC, do Ministério da Saúde. Então são muitas convergências, são muitas divergências. A gente lamenta também a ausência da população que liga os telefones reclamando que não tem assistência no HU, que não tem assistência nas unidades básicas, que não tem assistência em tais e tais pontos, mas deixam de vir para uma discussão dessa. A gente lamenta os colegas profissionais médicos e demais profissionais do hospital universitário que estão em greve e que deveriam estar aqui, discutindo, defendendo e levantando a bandeira dos hospitais universitários. Infelizmente, nós temos hoje, num assunto extremamente importante, essa situação de vazio, de ócio, de silêncio em nossas galerias, quando deveriam estar sendo festejada, lutado, trabalhado, brigado por uma saúde pública, digna e o que diz a Constituição brasileira, que seja plena para todo e qualquer cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Justificar a saída do vereador Pimentel, tem um compromisso já nesse horário, então pediu desculpas e pediu para se retirar. Também justificar a ausência do doutor Geraldo Medeiros, que nos ligou, que também viria essa sessão, mas por conta de uma urgência no hospital, não pôde estar presente conosco nessa manhã. Sem mais delongas, passo a palavra agora ao vereador professor Miguel Rodrigues. Senhor presidente, eu saúdo a mesa na pessoa do doutor Valdo Nóbrega. Senhores vereadores, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, eu gostaria hoje, neste momento, nesse pequeno espaço de tempo, de fazer um outro pronunciamento. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a dizer o que eu vou dizer agora. O meu filho sofreu um acidente, passou 16 dias na UTI do trauma e passou 30 dias internado. E o médico que o operou lá orientou para ele ir para o HU, para fazer uma uroplastia, outra cirurgia.
Disse, eu vou lhe operar no HU. Aí meu menino fez todos os procedimentos e vem amanhã e vem depois e tal. Eu pedi a um assessor para falar com a doutora Berenice, a diretora do hospital, para falar com o médico, para agilizar a cirurgia do meu filho, que a infecção estava avançando e o medicamento não estava respondendo à infecção. E a doutora Berenice atendeu o meu assessor muito bem, me atendeu muito bem por telefone e conversou com o médico e sei que disse que dependia do médico. E o médico disse para meu menino que dependia dela. Aí ficou, fale com o Berenice. Aí, doutor Berenice, fale com o médico. Aí falava com o médico, falava com a doutora Berenice, e a infecção avançando, e eu tive que pagar a cirurgia com um médico particular. Estava se agravando o quadro do meu menino, quando eu vi que ele não ia ser cirurgiado lá, certo? E, inclusive, alguém ouvia uma reclamação de um médico lá, que ganhava muito pouco e tal, e eu lembrei agora que alguns colegas, companheiros, falaram aqui em desrespeito, em carência de mão de obra, em engodo, em compromisso, falta de compromisso. Então, a cirurgia do meu menino foi feita com um médico particular em uma clínica aqui de Campina Grande. Então, o HU é inegável a sua história de grande serviço prestado à Paraíba e aos estados adjacentes aqui. Um hospital, escola hoje, que prestou grande serviço à nossa sociedade. Agora é preciso repensar o HU. Aqui eu não estou defendendo o A nem B, certo? Até comungo com o pensamento de fortalecer o setor público, que fortalecer o HU, como o doutor Metuzela disse que saúde é um direito de todos e uma obrigação do Estado. Então, como um hospital do Estado, deve ser priorizado as verbas, certo? As emendas dos deputados devem ser priorizadas para os hospitais públicos. Agora, é preciso também reavaliar, analisar, certo? E corrigir grandes problemas que o hospital tem na parte interna do seu corpo de funcionários. Certo? Aproveitando o ensejo também, para o conhecimento dos presentes aqui na mesa e dos demais presentes no plenário desta casa e na galeria, uma pessoa minha, residente nas Malvinas, estava com um problema seríssimo, marcou uma consulta num PSF e foi encaminhado para o HU, certo? Foi para o HU, depois de vários dias de espera. Chegou no HU, o médico não estava atendendo. Um excelente profissional de renome, não vou citar nome aqui, por uma questão de ética, um excelente profissional, e eu fiz questão de pagar a consulta particular na clínica desse médico em outro horário. Quero deixar bem claro, doutor Metuzela, para não cometer injustiça. Não foi no horário de expediente no HU, não. Foi no outro horário, que ele não tinha compromisso com o HU. Certo? Paguei a consulta, a pessoa foi, se consultou, foi bem atendido lá no consultório particular do médico. Então, essas denúncias que a sociedade faz aos vereadores, e que quem está fazendo hoje é um simples vereador desta casa, que eu nunca fui a nenhuma emissora de rádio dizer isso, nunca usei a tribuna desta casa aqui para falar mal do HU, mas eu estou aqui na presença das principais autoridades do HU hoje, certo? Vocês que são sindicalistas, certo? A diretora do HU, o representante da sociedade médica. Então, é preciso também corrigir essas falhas que são constantes. Acredito que é difícil corrigi-las de imediato, mas vamos repensar o HU como um todo e uma instituição que é voltada para atender às necessidades da maioria da sociedade, daqueles que não podem pagar um plano de saúde, daqueles que não podem pagar uma cirurgia, que não podem pagar um exame, uma consulta particular. Então, essa é a minha denúncia
e espero que vocês me escutem e revejam o que está acontecendo. Muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Miguel Rodrigues. Pela ordem, o vereador Napoleão Maracajá. Senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais colegas vereadores que ainda estão aqui, né, lamentando inclusive a ausência de muitos e principalmente daqueles que não justificaram sua ausência. Em nome da professora Berenice, eu queria cumprimentar todos os sindicalistas, a mesa aqui, o Fórum em Defesa das Políticas Públicas. Professora Berenice, nós somos testemunha da hercúlea luta que a senhora tem travado para tornar aquilo que a Constituição já expressa, que a saúde deve ser pública, gratuita e de qualidade. Parabéns por essa sua coragem. Existe um debate que é preciso... E aqui, alguém disse que não está para defender. Eu estou para defender aquilo que eu acredito. E me contrapor aquilo que eu não concordo. Eu estou aqui para defender a saúde pública, gratuita e de qualidade. Assim como saúde, segurança, educação e subsolo, na minha concepção, não pode estar na mão dos especuladores da iniciativa privada. Tem que estar na mão do Estado. Não é? E a minha posição é muito coerente. Não interessa se é União, se é Estado ou se é município. Nós somos radicalmente contra a privatizar saúde. Nós somos radicalmente contra tornar a saúde no comércio. E aqui já ficou muito claro o quanto esse processo foi atropelado do ponto de vista das suas instâncias. Né? A reitoria, a julgar pelos relatos aqui, né, assassina os princípios e preceitos da democracia. Né? Porque ainda que fosse uma norma rígida, né, em âmbito nacional, não é possível se ignorar as instâncias locais. Porque quem faz o HU é Berenice, são os companheiros que lá estão. Não é o ministro da Saúde, nem o presidente. Dito isso, eu quero dizer que é preciso respeitar as decisões das instâncias. E todas foram atropeladas. Quer dizer, os placares foram goleadas. As pessoas dizendo, não, nós queremos que o HU continue sendo uma instituição pública. Porque é bom para o povo. Não é? Por sorte, o mesmo juiz que tinha dado uma liminar contrário ao concurso público voltou atrás, né? E a gente espera que essa liminar se mantenha, porque também, pasmem, é preciso uma liminar para assegurar concurso público aquilo que já está consagrado há mais de 23 anos na Constituição. Não é? É uma brincadeira. Com relação a nós, né, estou sendo redundante, nós temos a obrigação de apoiar essa causa, por entendimento, por convicção ideológica, né, nós não fazemos aqui, não vamos partidarizar. Ou seja, se é da União a gente defende, se é do Estado a gente é contra, não. A gente é radicalmente contra qualquer e toda tentativa de privatização da saúde, da segurança, da educação e dos recursos naturais desse país. Isso é uma questão inegociável. Como diria o ministro de Collor, imexível. Agora, é preciso cobrar dos homens que representam o povo coerência. Eu não posso dizer que isso é bom aqui e numa esfera dizer que é ruim. Não é? Nós temos que ser coerentes, nós temos que dar exemplo de coerência. A gente não pode menosprezar. Repudiar aqui a questão da Cruz Vermelha, nós nos contrapomos veementemente, não nos interessa esse tipo de gestão. Nós só temos uma fala, nós só temos uma atuação em defesa do serviço público gratuito e de qualidade. Os homens e as mulheres de bem têm que assim se porem. Senão estão fazendo jogo dúbio, e jogo dúbio é facilmente percebido pela população. Então, há um pedido do FCG para que a gente faça uma audiência pública. Vamos realizar aqui.
Quero lamentar não apenas, Metzelar foi muito feliz, a ausência do reitor, mas a ausência dos movimentos estudantis, DCEs, dos CEAs, a não ser que não foram convidados. Né? E não se pode fazer uma audiência com um assunto tão sério desse sem que a população seja chamada. Esse não é um assunto para discutir-se em quatro paredes. Esse é um assunto que afeta e diz respeito a todos os cidadãos, especialmente os mais pobres. Então nós estaremos voltando a discutir isso, essa casa vai voltar a discutir, tem um pedido que acho que é do FCG, de uma audiência pública, encaminhada através do nosso gabinete, e nós queremos superlotar isso aqui. Porque muitas coisas nesse país têm que ser na pressão. Parabéns a todos que estão nessa luta pela saúde pública de qualidade e gratuita. Companheiro e vereador Napoleão, deixar bem claro que nos antecipamos na questão dos convites. A minha assessoria pessoalmente se encarregou de fazer a entrega. Nós sabemos que a casa está tendo dificuldades com o Correios, não sei o porquê, de os convites não estão sendo enviados via Correios, mas eu tive o cuidado, tanto na internet quanto hoje pela manhã também, divulgarmos as emissoras de rádio. A doutora Berenice me confirmava agora que apenas ontem recebi o convite, quando foi entregue, se eu não me engano, na última quinta-feira foram entregues esses convites, quando também a casa aqui nos entregou os convites. Então há uma questão de, eu diria, de gerência nesses detalhes da elaboração dos convites. O vereador Galego do Leitado me dizendo que recebeu o convite hoje, ontem. Então veja só, estão em casa, recebe na véspera. Então mais uma vez aqui, não vou entrar nesse método, porque se eu for discutir a questão de organização daqui, a gente vai se alongar e muito. Eu passo o secretário para resistir presença. Estamos à presença da senhora Giovana Alves Tito, do Fórum em Defesa do SUS. Nesse instante, como último inscrito, eu passo a palavra ao vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, praticamente se torna displicente a minha fala, em virtude da fala do vereador Napoleão Maracajá, que representa muito bem o sentimento que nós somos sócios, né, que nós somos solidários. Aquilo que o vereador Napoleão falou pode chancelar também dentro da fala do vereador Olímpio Oliveira. A minha preocupação não é só em relação ao hospital universitário, como foi dito com o vereador Napoleão. A minha preocupação é quando a Prefeitura de Campina Grande tentou e conseguiu, com a aprovação majoritária desta casa, também enveredar pelo mesmo caminho, ainda não materializado, porque vivemos constantemente como quem está em casa de cangaceiro, só esperando a desgraça, porque essa casa já autorizou a Prefeitura, se pretender e se quiser fazer, já há um instrumento legal concedido por esta casa, a sua maioria, né, com a votação quase que unânime, né, exceto a desaprovação de 5 vereadores, mas quase que unânime. Né, e nós somos também contra aquilo que acontece no Hospital de Traumas em João Pessoa, com a Cruz Vermelha, e aquilo é o exemplo do que é isso, do que é essa tentativa. Né? As denúncias escandalosas, né? E não são denúncias de qualquer um, o Tribunal de Contas da União, e nós nos preocupamos com isso, né? Porque pelo enunciado daquilo que se pretende, que lamentavelmente é uma realidade aqui para nós, empresa brasileira de serviços hospitalares, empresa, é visão empresarial, é custo-benefício, é lucro. Eu não conheço nenhuma empresa que trabalha na lógica, né, da solidariedade, na lógica de assistir. Empresa trabalha para sobreviver com lucro. E a gente começa a perceber, né, a preparação
da população brasileira, porque quando se pensa fazer algo e quando se pensa fazer uma maldade, primeiro se trabalha a mente e o coração do povo. Uma das revistas semanais, né, que está aí nas bancas, falando de uma prospecção para os próximos 16 anos, Brasil 2030, traz para uma análise daquilo que nós podemos sonhar, de uma saúde de qualidade, não, de diversos outros serviços. Né? À época ela fez essa prospecção, vislumbrando o que é que dá certo lá fora, sonhando que nós tenhamos isso aqui no Brasil. Fala do sistema de saúde do Reino Unido, né, como modelo ideal. Né? E a gente olhando aquela matéria, qual o diferencial do Reino Unido? O Brasil ele investe em saúde 9% do seu PIB. O Reino Unido, 9,6%. O que é que tem de diferença? O que é que tem de diferença? Gestão. Aí você aqui, maldosamente, professor Miguel Rodrigues, você sucateia o serviço, e o senhor sentiu isso na pele, para que o senhor tenha essa impressão, e o resto do Brasil também tenha, de que é um serviço ineficiente, ineficaz e que não atende à necessidade do povo. Por quê? Porque eu vou asfixiar. Né? Eu não vou dar as condições de trabalho para que o povo peça uma solução mágica. E que solução mágica é a sua empresa? Isso é ético? Isso é responsável? Claro que não. Né? A minha preocupação é porque, olhando também lá para o sistema do Reino Unido, e na matéria deixa bem claro isso, eu pedi até para sublinhar aqui, né? Aceitar e cuidar da vida, mas na perspectiva de que a morte faz parte dela. E fazia uma crítica muito séria, né, de que muitas vezes que para se salvar a vida de um, se sacrifica a vida de tantos. E eu não aceito isso. Eu estive lá com Vaguinho, lá no hospital universitário, que a mãe dele reside no hospital há alguns anos. Essa lógica é a lógica que diz que é melhor que Vaguinho morra se a gente tem que atender mais gente. Eu não entendo desse jeito. Essa é a lógica do capital, é a lógica da empresa. Bom mesmo é que todos tenham vida, e vida com qualidade e com abundância. Então eu não aceito essa lógica de que, né, para se socializar a saúde de muitos, você tenha que negar medicamento porque é caro para 1 ou 2 ou 3. Eu pago muito imposto. Nesse país se paga muito imposto. E se tem muita competência para se corromper, se tem muita competência para se fazer, desculpe a expressão grosseira, safadeza, tem que se ter competência de se colocar esse dinheiro do imposto para onde realmente deve ir. Que é aquilo que Napoleão falou, saúde, educação, segurança. Né? Nós não somos tão competentes, né, para a cada dia se acompanhar um escândalo novo, ou vários escândalos novos. Nós temos que ser muito competentes para fazer com o dinheiro do imposto aquilo que o imposto se propõe fazer. A retribuição pelaquilo que está se cobrando. Então é por isso que eu sou contra, não só hoje. Eu sou contra porque votei contra a iniciativa da Prefeitura. Eu sou contra porque sempre estive aqui a denunciar, né, a questão do Hospital de Traumas de João Pessoa. E sou contra porque eu não concordo com alguns discursos que eu escutei, algumas insinuações que eu escutei até bem pouco tempo aqui na casa, que hoje, lamentavelmente, eu não vejo as mesmas pessoas, as mesmas vozes, fazer o mesmo discurso que se fazia, né, como, por exemplo, a insinuar que os senhores e as senhoras estão a querer privilégios. E que esses privilégios devem ser combatidos.
Eu não escuto hoje esses discursos, né? O meu discurso é o mesmo. É o mesmo, né? Eu não aceito, como o vereador Napoleão bem colocou, né, essas tentativas, né, de ações mágicas, quando a gente sabe que, na verdade, o que está querendo fazer, né, é negócio com a saúde do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Estamos chegando ao término dessa sessão, desde já agradecendo aos companheiros sindicalistas, aos colegas vereadores que esperaram até agora, a doutora Berenice, doutor Geraldo, a todos, doutor Evaldo, a todos que nessa manhã se dispuseram a estar nessa casa para debatermos um assunto tão importante. Mais uma vez, lamentar a ausência da representação da Universidade Federal de Campina Grande, dizer que mesmo antes da proposta do vereador Pimentel, já tínhamos conversado com o vereador Metuzelá de que nós iríamos propor uma visita ao hospital juntamente com a comissão de saúde dessa casa e alguns outros colegas vereadores, se possível antes do recesso, que será agora dia 20, para nós ouvirmos o corpo docente daquela casa, os funcionários, os médicos, e depois uma outra comissão, a mesma comissão pode, se assim for a vontade da Universidade Federal, nos receber, também nós irmos lá e ouvirmos o que eles também têm a dizer. Ouvirmos um lado, precisamos ouvir o outro lado, e aí disso tirarmos uma posição em conjunto nessa casa daquilo o que é realidade. Eu acho que a realidade hoje é fato, isso é fato. Pessoas na fila aguardando atendimento. Pessoas que chegam às 3 da manhã, eu estive lá, doutora, pessoalmente, logo no início da greve. No dia que se iniciou a greve, eu fui fazer uma visita, eu acordo muito cedo, às 4 horas da manhã eu estava lá, encontrei uma senhora que estava vindo do Alto Sertão. Saiu de lá à tarde, dormiu na calçada, esperando um atendimento, e ao chegar, na hora de ser atendida, havia lá uma faixa dizendo que o hospital estava em greve. E ela já aguardava há meses esse retorno. A minha mãe mesmo está aguardando há mais de 6 meses um retorno para o seu médico, ela é diabética. E essa é uma realidade e hoje é visível na sociedade. Nós não podemos tapar os olhos para isso enquanto casa que representamos o povo dessa cidade. As minhas origens são origens humildes e eu sei o que é o sofrimento do pobre, de quem tem plano de saúde e quem não tem. Eu conheço a fundo isso. E nós não estamos aqui para tomarmos partidos ou dizermos que somos melhor do que A ou do que B. Eu acho que é importante essa discussão, mas nós precisamos avançar. Porque se for preciso, e dessa casa sai uma comissão para ir a Brasília, ao ministro, eu acho que essa casa tem competência para isso. Nós vamos comprar essa briga também, porque o nosso interesse é que a população de Campina Grande seja atendida e muito bem atendida. Porque o HU é um patrimônio desse município, desse estado, e não pode ser tratado como um objeto ou uma troca de moeda por A ou por B. Tem que ser tratado como tal e respeitado. E sim, tem sido esse o nosso interesse, isso tem sido a nossa disposição. Então, agradeço a presença de todos os colegas vereadores, o vereador Miguel Rodrigues, vereador Vaninho Aragão, vereador Aldo, vereador Rodrigo Ramos, Pimentel, que teve que sair, vereador Napoleão Maracajá, vereador Galego do Leite e o vereador doutor Metuzela Agra. Desde já agradecer aos funcionários da casa, a imprensa e desejar a todos uma ótima tarde e ficando aqui para agendarmos antes mesmo do término do recesso dessa casa a visita ao HU. Muito obrigado.